Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre estatística descritiva, que é o segundo capítulo do livro, e falar especificamente sobre as medidas de tendência central. Falar da média aritmética, da mediana e outras medidas de posição, ou de tendência central. Então, esse é o nosso sumário da aula de hoje. As medidas de tendência central. Os dados de uma amostra, de uma população, eles estão concentrados em torno de algum valor central, ou medida de posição central, em que há uma maior concentração dos valores em torno desse valor específico central. E à medida que você afasta dele, tanto para valores menores que ele, quanto para valores maiores que ele, essa concentração vai diminuindo, a frequência de valores vai caindo à medida que se afasta. E há uma maior frequência, uma maior densidade de valores em torno desse valor central. Então, esses valores centrais seriam medidas naturais para serem usados como medidas representativas de um conjunto de dados como um todo, seja ele de uma amostra, de uma população finita ou infinita. Então, esses valores centrais são usados. É possível a gente afirmar que alguns valores podem ser representantes do conjunto de mensurações por essa característica que eu acabei de falar. Eles são denominados de medidas de posição ou medidas de tendência central. E a escolha de algum tipo de medida de posição ou de tendência central, ela depende principalmente da natureza da distribuição. Nós vamos ver, se a gente olhasse para o histograma, a gente poderia perceber, né, e a gente vai ver isso posteriormente, numa próxima aula, na segunda aula depois dessa aqui, que a distribuição ela pode ser considerada simétrica ou assimétrica em torno desse valor central. Quando a distribuição é simétrica, a gente usa um tipo de medida. Quando ela é assimétrica, a gente usa outro tipo de medida, como medida de tendência central, para representar o conjunto como um todo. O termo medida de posição, então, ele é usado para indicar, ao longo da escala de medidas, onde a amostra ou população está centrada, onde há uma maior concentração dos valores populacionais ou amostrais. Entre os vários tipos de medidas de posição, destacam-se a média, né, que acho que todos conhecem, a mediana e a moda. Outros tipos menos comuns eventualmente são usados, como média parada, média geométrica, média harmônica, entre outras medidas de posição que porventura existam. A média aritmética. Vamos falar do primeiro caso e o mais importante deles. A medida de posição mais comum é a média aritmética ou simplesmente média. Vamos tratar a média aritmética como média. O conceito da média ele é familiar e poderia se dizer até mesmo intuitivo, né? Se eu perguntar como é que você calcularia a média de um conjunto de valores, você falaria para mim, somo os valores desse conjunto e divido pelo número de valores que você somou. Então, a média é a soma de todas as observações divididas pelo número de dados envolvidos naquele conjunto de dados que você está lidando. Cada observação aleatória da população ela é referenciada pelo valor xi, leia-se x índice i. Então, x índice 1 é um dos valores da população da amostra, x índice 2 um segundo valor da amostra, x3 terceiro valor e assim por diante, ou da população. E o subscrito i, então ele terá uma amplitude de valores, se for na população, que vai de 1 a não, e se for na amostra, de 1 a n. Para indicar a soma dos valores de um conjunto de dados, a gente usa a notação de somatória, em que a gente usa a letra grega sigma para representar essa soma de uma forma sintética, né, sumariada, resumida. Então, acompanhada do índice de variação dos elementos que deverão ser somados. Por exemplo, x índice i, se eu usar o símbolo de somatório, esse sigma, para i variando de 1 até n, i igual a 1 até n não, então essa notação do lado esquerdo aqui da igualdade, ela significa que nós devemos variar o índice i e somar os elementos correspondentes à medida que a gente vai variando o índice i. Por exemplo, se o i igual a 1, nós temos x1. Como tem um somatório aqui, mais, aí o índice passa a valer 2. x2 mais x3 e assim por diante, até o x índice não.
Então, se eu representar a soma de todos os elementos da população, em vez de eu usar isso aqui, eu uso essa notação resumida aqui, somatório de x e, a gente lê somatório de x índice i para i variando de 1 até e não. Somatório de x índice i variando de 1 a e não. Representa o x1 mais x2 mais etc. xn. Xn não. A média, então, da população, a gente vai diferenciar da média amostral. Ela é representada pela letra grega minúscula μ. Então, μ é, em populações finitas, obviamente, que tem um número finito de elementos. É a soma de todos os elementos da população, então, somatório de xi, i variando de 1 até n, dividido pelo número de elementos que essa população tem, que é o enão. Então, ou a gente representa desse jeito, ou expandido desse jeito. Então, a gente vai usar muito a notação de somatório, que é essa do meio aqui. x1 mais x2 mais etc., né? xn, dividido por enão. O mais eficiente, não enviesado e consistente estimador da média populacional é a média amostral. Então, nós vamos utilizar um estimador dessa média, porque, em geral, nós não temos todos os elementos populacionais para somar e obter esse parâmetro, essa quantidade populacional de interesse. Então, nós vamos representar a média amostral, que é de um subconjunto desses n elementos, que é a nossa amostra, por x índice barra, x barra, né? X com um barrinho em cima, x barra, leia-se x barra, média aritmética amostral, mi, média aritmética populacional, ou simplesmente média da população, média populacional e média amostral, média da amostra. O tamanho amostral, ele, como nós vimos na aula anterior, é representado por N, que é um número inferior ao enão. Então, nós temos x variando de 1 até N, que nós devemos somar. Então, o nosso somatório é igualzinho ao anterior, mas nosso i varia de 1 a N, e não enão mais. E vamos dividir pelo número de elementos que essa amostra tem. E isso vai nos dar a média amostral x bar, que é x1 mais x2 mais x3, etc., mais x índice N dividido por N, que nós estamos somando N valores. Lá nós estamos somando enão valores. Então, símbolos diferentes para representar médias diferentes. Média da população, ou populacional, média amostral, que é um estimador dessa média. Ele vai estimar essa média. É a expressão usada para estimar, daí estimador. Quando nós tivermos o valor dessa média, nós teremos a estimativa da média populacional. Então, essa é a diferenciação. Veja que o mecanismo é o mesmo. Somamos todos os elementos, dividimos pelo número de elementos. Só que aqui o número de elementos é não, então por isso essa diferença aqui, a variação do somatório vai de 1 em não e aqui de 1 em nin. E o número de elementos no denominador é aqui é não e aqui é nin. E aí nós temos a mesma quantidade, a quantidade média amostral na população e na amostra, mas são quantidades diferentes. Esse aqui vai dar uma estimativa, que em geral é diferente de μ, mas deve aproximar do μ, porque ele não tem vício, não tem viés nesse processo que nós vamos apresentar. Eu vou explicar isso no futuro, o que é essa palavra, o que é viés, o que é consistência no futuro, e o que é eficiência desse estimador no futuro. Não vou falar isso agora. Se nós tivermos dados agrupados, como é que eu calculo a média da amostra? Ora, eu tenho um ponto médio de cada classe e tenho a frequência da classe, como nós vimos na aula anterior. Então, eu tenho que fazer uma média ponderada. Eu vou pegar o ponto médio da classe I e multiplicar pela sua frequência. Vou somar com o ponto médio da classe 2 multiplicado pela sua frequência, mais o ponto médio da classe 3 é a sua frequência, e vou fazendo isso até chegar na késima classe, que eu tenho K classe. Então, meu somatório varia agora de 1 a K, não mais de 1 a N. E a soma de todas as frequências dá N. Então, eu vou somar os pesos aqui no denominador, mas essa soma dos pesos, que são as frequências, que eu estou usando um ponderamento pelas frequências, ela dá N. Então, o divisor é N do mesmo jeito. Então, a diferença é que eu vou somar FI x barra I, que x barra I é o ponto médio de cada classe, e FI é a frequência de cada classe. Mas o I, obviamente, varia de 1 até o número de classes, que a gente representou por K na aula passada. Se os dados são quantitativos discretos, então nós temos
que a mesma expressão, essencialmente, veja a diferença. Aqui, só a diferença é que, em vez de ponto médio classe, nós não temos classe, nós temos categorias. Então, nós temos o valor de cada categoria. Lembra lá dos ovos danificados? 0 é o x1, frequência 13. O segundo valor, x2, era 1, frequência, não me lembro, se será 8 ou será 6, frequência f2. O terceiro valor, x3, era o valor 2, e assim por diante. Então, eu vou somar fi vezes xi, e aqui embaixo o número de elementos, o número de embalagens que eu tinha lá, 30 embalagens. Então, se for os dados das embalagens de ovos danificados, eu tenho que fazer essa soma aqui, i variando de 1 até k. K é o número de categorias, lá variava de 0 a 5, então eu tinha 6 categorias, de 1 a 6. Meu K é 6 categorias, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 5, né? Então, K é o número de categorias da variável aleatória discreta. No caso de distribuição de frequência de dados quantitativos contínua, eu tenho que usar no lugar do xi o ponto médio da classe para representar toda a classe. A expressão 5 seria usada tipicamente por um número de ovos danificados, né, que é o exemplo que eu usei na aula passada. E o número de categorias, como eu disse, é igual a 6, porque eu tinha do 0 ao 5. Então, 5 mais 1, né, porque o 0 conta. Então, varia de 0 a 5, então tem 6 valores ou categorias diferentes. Então, olha lá, está aqui. Os valores de x igual a 0, o índice i era 1. O índice 2 para o valor 1, o índice que era o x2. O x3, o outro valor. O f1 é 13, o f2 era 9, o f6 é igual a 1, porque o 5 estava na frequência, a última categoria estava na frequência 1. Então, é fácil de fazer isso. Então, vamos usar a expressão 3 e 4 aqui, a 3 e a 4, para calcular a média nos dados elaborados e dados da distribuição de frequência dos dados do feijoeiro, aqueles 20 dados. Qual a estimativa mais precisa? Da distribuição de frequência ou dos dados originais? Os dados originais, a média com todos os N valores. E na distribuição de frequência, que eu vou usar o ponto médio aqui ponderado pela frequência. Qual que é mais preciso? Qual das duas expressões? Então, nos dados brutos, ou nos dados elaborados, tanto faz, se estiver ordenado e eu somando, dá no mesmo, né? Então, eu somo todos os 20 valores, 365, 567, que eu peguei os dados brutos, 8 e 21. Como eu somei 20 valores, dá 199,8, eu vou dividir por 20, uma média de 9,99 gramas por planta. Então, em média, cada planta produz em torno de 10 gramas, 9,99 gramas. E nos dados agrupados? Eu tenho na classe 1, 1,38, frequência 6. Então, 1,38 vezes 6. Segunda classe, ponto médio, 9,11, frequência 8. Então, 9,11 vezes 8 é um somatório mais. Até o último, 24,57, que era o ponto médio da última classe, na frequência 2. Dividido pela soma das frequências. 6 mais 8, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Ou seja, dividir por N. Então, isso aqui, essa soma aqui em cima ponderada deu 197,66 dividido por 20, 9,883 gramas por planta. 9,8883 gramas por planta. Veja que tem uma pequena diferença entre as duas. Qual que é mais precisa? Obviamente que a primeira. Por quê? Porque ao calcular usando a expressão dos dados agrupados, o que os dados agrupados fazem? Eles fazem um resumo dos meus dados. E para fazer o cálculo da média, eu estou falando que as 6 plantas que estão na classe 1 produzem igualmente 1,38 gramas. Então, eu estou considerando o ponto médio da classe para representar todas as 6 plantas da classe. Isso não é verdade. Eu estou falando que todas as 8 plantas da classe 2 produzem 9,11 gramas. E não produzem exatamente 9,11 cada um. Mas para fins de cálculo eu usei isso. Porque é o que eu tenho. Tem a tabelinha, eu tenho que usar ela. Eu não posso recorrer aos dados originais mais. Então, eu tenho que usar só os valores da tabela. Usando dessa forma. Então, obviamente, os 8 dados da classe 2 não são igual a 9,11, como os 2 dados da última classe não são iguais a 24,57, mas para fins de cálculo eu posso usar isso e obter uma estimativa aproximada dessa estimativa aqui em geral. Então, essa estimativa aqui que eu uso todos os dados, seus valores originais, sem considerar
que os 6 da primeira classe são iguais a 1,38, que não é verdade. Então, estou usando uma aproximação aqui. Então, esse dado, essa média aqui é menos precisa do que essa para estimar a média da produção de plantas da geração F2 de feijão, do cruzamento flor de maio com o carioca. E esse fato de usar o ponto médio para representar todos os dados de uma classe é chamado de hipótese tabular básica, HTB. E como os dados não são todos iguais ao ponto médio, há uma diferença. Então, a média aritmética, se eu tenho os dados originais, é melhor de ser estimada. Mas se eu não tenho, eu posso usar isso aqui. Em geral, o erro cometido ele é desprezível. Então, há uma pequena diferença, na maioria das vezes, né, entre essa estimativa e essa aqui. E eu posso considerar as estimativas dos dados agrupados como sendo uma estimativa razoável. Eu não tendo outra alternativa, não tendo os dados originais, eu posso usar essa, sem perda de muita precisão. Eu sei que eu vou perder precisão, mas não muito. Então, a média possui as seguintes propriedades. As somas dos desvios, xi menos x barra é um desvio. Se a minha altura é 1,70, a altura da turma é 1,80, quer dizer que eu estou 10 centímetros abaixo da turma. Então, meu desvio em relação a 1,70 menos 1,80 daria menos 0,10. 10 centímetros abaixo da média da turma. Se eu meço 1,70 e a média da turma é 1,60, por exemplo, em outra situação, então eu estaria com desvio positivo. 1,70 menos 1,70, 0,10. Então eu estaria com 0,10 unidades, 10 centímetros acima da média da turma. Então eu posso ter desvios negativos e desvios positivos, e eventualmente alguns desvios nulos, quando o valor do indivíduo I é igual à média da turma. Se eu tivesse a minha altura fosse 1,70 e da turma 1,70, então o meu desvio em relação à turma, a média da turma seria igual a zero, porque 1,70 menos 1,70 é zero. Então, porque meu valor é igual ao da média. Então, os desvios ou são negativos, ou positivos, ou nulos. E a soma deles para todos os indivíduos dá zero, porque eu tenho soma dos positivos com soma dos negativos, sempre vão se cancelar. Como que eu posso mostrar isso? Se eu estiver aplicando um somatório, quando eu tenho uma somatório de parcelas, somatório de xi e outra parcela aqui, ou mais ou menos aqui, x barra, eu posso aplicar o somatório a cada uma das parcelas quando for soma. Então fica somatório de xi menos somatório de x barra. Ora, somatório de xi não dá para fazer nada. Se eu fizer alguma coisa aqui, eu vou expandir. X1 mais x2 mais x3 mais etc. xn. Não adianta fazer isso, então vai continuar. Mas somatório de x barra é x barra mais x barra. É a mesma média para os n parcelas. X barra mais x barra mais x barra mais x barra. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, sei lá, 100 vezes. Então dá 10 vezes 100. Então se eu estou somando uma quantidade aqui que não tem índice, ela é constante para fins do somatório. Aqui tem o índice, x1 é diferente de x2, é diferente de x3. Mas aqui, o x barra é o mesmo para o 1, é o mesmo para o i igual a 2, é o mesmo para o índice igual a 3, e assim por diante até o i igual a n. Então, é x barra mais x barra mais x barra, n vezes, daí n vezes x barra. Ora, mas quem é x barra? Acabamos de mostrar. X barra vou colocar na expressão aqui, passando para cá, x barra é o somatório de xi sobre n. Então fica n que multiplica o x barra, que é a soma dos indivíduos dividido por n. Esse n cancela com esse n, então sobra o quê? Somatório de xi menos somatório de xi, porque esse n cancelou com esse n aqui. Somatório de xi menos somatório de xi igual a zero. Então, a soma dos desvios em relação à média é sempre zero para todas as amostras possíveis. Se eu pegar uma amostra de altura de pessoas, a soma dos desvios em relação à média da turma é zero. Se eu pegar um teor de proteína no leite, a soma dos desvios em relação à média de cada teor de proteína em relação à média geral do grupo é zero. Se eu pegar diâmetro, altura do peito de árvores, a soma dos desvios em relação à média dá zero. Isso é uma propriedade para todas as amostras. Uma outra coisa uma segunda propriedade que a média tem é a soma de quadrados dos desvios em relação a uma constante arbitrária A, qualquer, será um valor mínimo se essa constante for a média. Então, a soma dos desvios ao quadrado, a soma de quadrados dos desvios, xi menos A. Desvios em relação a uma constante arbitrária qualquer A. Desvios ao quadrado.
Então, xi menos a ao quadrado é o desvio. Se eu somar para desvio do primeiro indivíduo por esse valor a, vamos supor que eu faço o a igual a zero. 1,70, que é a altura do primeiro indivíduo, menos zero. 1,76 do segundo indivíduo, menos zero. 1,73 menos zero. Eu tenho um valor para o D. Se eu mudar o A para 1,70, eu vou ter outro valor para o D. 1,70 menos 1,70 ao quadrado, 1,76 menos 1,70 ao quadrado, vou somando todos até chegar no N. E se o A for outro valor, dá outro valor de D. Qual é o valor que eu devo escolher para o A que minimiza essa função? Quando o A for exatamente a média. Então, se eu substituir isso aqui por x barra, a soma de xi menos x barra ao quadrado é mínimo. Eu tenho D mínimo. Qualquer outro valor que não for a média dá um resultado de D maior que aquele que eu obtenho quando D é igual a A. É isso que eu estou falando. Então, a soma dos desvios em relação à média é ao quadrado, soma dos desvios ao quadrado, é um valor mínimo. Ou seja, a soma de desvios em relação a uma constante ao quadrado, soma de quadrados dos desvios em relação a uma constante qualquer A, ela é mínima se esse A for a média. É isso que eu estou dizendo. Essa é a propriedade. A gente pode fazer isso usando o cálculo, provar isso usando o cálculo. Primeiro, vamos pegar essa expressão do D e vamos elevar ao quadrado esse termo que está aqui. Então, eu vou ter x quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, menos, porque está menos aqui, mais o quadrado segundo. Então, xi ao quadrado, menos 2axi, mais a ao quadrado. Uma soma de termos, eu posso aplicar o somatório em cada parte dessa soma, mantendo os sinais. Quando for menos, menos, quando for mais, mais. Então, somatório do primeiro termo, menos somatório de 2axi e mais somatório de a ao quadrado. Aqui não dá para fazer nada, porque xi tem índice aqui, o i varia de 1 a n. Então, se eu expandir, vai ficar x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, eu vou perder tempo escrevendo a expressão como uma expressão gigantesca. Aqui, 2a não tem índice, é constante. Se eu estiver somando 10 vezes x1, mais 10 vezes x2, mais 10 vezes x3, eu não posso pôr 10 em evidência? É isso que eu estou fazendo, pondo 2a em evidência, como se fosse o 10. Porque não tem índice. Então, estou somando uma constante multiplicando uma variável que muda os valores. x1 é um valor, x2 outro valor, x3 outro valor, potencialmente pelo menos. E aqui o a não tem índice. A ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado, quantas vezes? N vezes, vou de 1 a n. Então, é n vezes a ao quadrado. Somatório da constante sozinha, n vezes a constante. Somatório de uma constante vezes uma variável, põe essa constante em evidência. Então, foi o que foi feito aqui. Então, meu D é isso aqui. Para achar Então, eu modifiquei a expressão, só expandi ali os termos e simplifiquei um pouquinho. Para achar o ponto de mínimo, o que eu faço? Eu derivo igual a derivada a zero. Se eu derivar, eu vou derivar em relação a A, porque eu quero minimizar em relação a A. Qual é o A que minimiza a expressão? Aqui não tem A. A única diferença que tem aqui é como se isso aqui fosse um termo C. Aqui 2, é como se o 2 e o somatório é como se fosse um B, menos BA, BX e o A fosse um X. Então, C menos BX e nx ao quadrado, se o A fosse um x. E o resto que não é, são coeficientes, A, B e C. Então, se eu derivar em relação a x lá da matemática, uma parábola, onde está x ao quadrado, ax ao quadrado, fica 2ax. Onde tiver bx, fica b. É a mesma coisa. Então, onde não tiver a, é constante. Então, somatório, derivado em relação a A, não tem A, é zero. Somatório aqui em relação a A, é como se o A fosse o x e o menos 2 raiz de x fosse a constante acompanhando. Então, sobra a constante. 2 somatório de x, como se estivesse derivando um polinômio de segundo grau. E é um polinômio de segundo grau em A. E n ao quadrado é como se fosse n vezes x ao quadrado. Então, 2nx. Mas não é x, é A. Então, estou derivando em relação a A, então é 2na. Estou fazendo uma analogia com o polinômio de segundo grau. C mais bx mais ax ao quadrado. É essa a lógica. Aqui no nosso caso, o a que é o x e os coeficientes são esses somatórios, esse 2, esse n, e aqui o somatório de x ao quadrado. Então, derivada que não tem a é zero, derivada aqui em relação a A é o 2 somatório de x negativo, que é a constante que acompanha o A, e aqui a ao quadrado, então 2na, subtrai um do expoente, multiplico por 2 aqui. Igual isso a zero, se eu igualar isso a zero, eu tenho isso aqui,
passo o 2Na para um lado, o menos 2 somatório de xi para o segundo membro, fica 2Na igual a 2 somatório de xi, passando isso para cá positivo. Simplifico 2 com 2 aqui, sobra A igual a somatório de xi sobre N, que é a média. Então, essa expressão aqui tem um ponto ótimo quando A é x barra. Esse ponto é mínimo, máximo, o que ele é? Então, se eu derivar isso aqui em relação a A de novo, pegar a segunda derivada, não tem A, zero nesse termo. Tem A aqui, então sobra a constante, ó, 2N. Então, a segunda derivada em relação a A é 2N. N é o tamanho da amostra, é um número maior ou igual a 2, que é o tamanho do subconjunto que a gente retira da população. Então, essa segunda derivada tem um sinal positivo. Então, essa expressão aqui é a expressão de uma parábola em A com a concavidade voltada para cima. Portanto, porque a segunda derivada tem sinal positivo. Portanto, o A igual a x barra representa um ponto de mínimo da expressão. Então, isso aqui é mínimo quando A é igual a x barra, como a gente queria mostrar. Se nós somarmos ou subtrairmos uma constante aos dados, a média fica somada ou subtraída dessa constante k. Então, se eu tenho os dados xi, 1, 2, 3, a média é 2. Se eu somar 100, eu vou ter 101, 102, 103. A média fica crescida, a média que era 2, fica crescida de 100. Então, entre 101, 102 e 103, a média nova é 102. Então, a nova média ela fica adicionada ou subtraída da constante. Então, a nova média que eu estou representando uma variável por yi, é igual à média antiga, do 1, 2, 3, que era 2, subtraída ou somada da constante. Como no caso, no exemplo que eu dei, eu somei 100, 1, 2, 3, tem média 2. 2. Somei 100 a cada dado, eu não preciso somar, então. Somando, eu vou ter a nova média igual à antiga média mais a constante. Se eu subtrair, eu vou ter menos a constante. Vou usar o sinal de menos aqui, como eu queria demonstrar. Então, ó, o que é a média do y, a nova variável? É somar todos os y e dividir por n. Mas quem é y? É o x ou somado ou subtraído da constante. Eu estou usando os dois sinais aqui. Poderia fazer separado. Um mais, depois fazer com menos, daria a mesma coisa. Então, eu estou fazendo junto. Somatório de uma soma, de uma subtração, aplico somatório em cada parte. Somatório de xi e somatório de k. Ambos dividido por n. E aqui é mais ou menos, mantém o sinal. Ora, somatório de k é n vezes k, porque é uma constante. Somatório de xi sobre n é x barra. N vezes k dividido por n, sobra k. Então, a nova média é igual à antiga mais a constante ou a antiga menos a constante. Então, a antiga média mais ou menos a constante. Se eu somar ou subtrair, a nova média fica crescida ou subtraída da constante. E a multiplicação é a mesma coisa. Eu não vou fazer. Aqui está multiplicando a variável, põe em evidência. Aqui fica a média. Então, a antiga média fica multiplicada pela constante para dar a nova média. Então, se eu multiplicar os dados por uma constante, a nova média fica igual à antiga multiplicada pela constante. Então, a nova média é a antiga multiplicada pela constante. E a divisão? A mesma coisa. A nova média fica dividida pela constante. Eu posso pensar nessa constante como 1 sobre 100. O que significa isso? Que o meu novo conjunto de dados vai ser cada dado dividido por 100, porque eu estou multiplicando por 1 sobre 100. Então, multiplicar por uma constante pelo recíproco dela, eu estou fazendo divisão. Então, isso aqui vale tanto para multiplicação quanto para divisão. A nova média, que é o y barra, é igual à antiga média, que é o x barra, vezes a constante, ou dividido pela constante, que eu estou multiplicando cada dado, ou dividindo cada dado por essa constante. Então, eu não preciso fazer a conta, pegar cada dado, calcular a nova média, eu posso usar essa propriedade. Somar ou subtrair, a nova média fica somada ou subtraída. Multiplicada, a nova média fica multiplicada ou dividida pela constante que eu multipliquei cada dado. E uma propriedade importante que a média ela é influenciada por valores extremos. Então, por exemplo, se eu tiver 1, 2, 3, a média é 2. Mas se eu tiver 1, 2, 30, a média vai ser tipo alguma coisa tipo 11, 10. O que aconteceu? 1, 2, 30. Tem um valor extremo, 30 no meio do 1 e 2, que seria a maioria.
Então, os valores, a maioria dos valores são concentrados em torno de um valor e eu tenho um valor extremo. Então, o que acontece? A média entre 1, 2, 30 foi jogada lá para cima, 11. Não retrata direito o que acontece com os dados. Então, é uma medida se a distribuição, isso acontece quando a distribuição é assimétrica. Pensa na distribuição de salários de uma empresa. A grande maioria ganha pouco, alguns poucos ganham muito. Se eu calcular a média, vai acontecer o quê? A média vai ser puxada para o extremo dos grandes valores que estão presentes em baixa quantidade ali, como se fosse o 30 aqui. E eu vou falar, não, minha empresa que paga em média, né, um valor representativo seria em torno de 2 salários mínimos, R$ 2.000, eu vou falar, não, minha empresa paga 15 mil por mês em média para cada funcionário. Vai retratar a realidade da empresa? Não, 99% dos empregados ganham até 2 salários mínimos. E os executivos lá ganham 30, 40, 50 mil. Aí eu falo que, em média, tem 15 mil de salário médio dos funcionários. Não é verdade. Por isso, existem outras medidas. E esse tipo de distribuição que aparece extremos são as distribuições assimétricas. Então, nas distribuições simétricas, existem valores pequenos e grandes de uma forma simétrica em torno desse valor central, que seria uma deles a média. Se a distribuição não é simétrica em torno desse valor central, tipo salário de empresa, que tem alguns grandes valores em pouca quantidade, isso daria uma simetria que a gente chama de assimetria à direita, então a média não seria apropriada. Então, uma medida melhor que isso é a mediana. A mediana é uma medida também de tendência central, e ela é o valor central que divide as distribuições em duas partes iguais. Acima da mediana tem a mesma quantidade de valores que estão abaixo da mediana. Na amostra, a mediana é representada por MD, no nosso curso, né? Tem outros autores que usam notações diferentes. E na população, se for uma quantidade populacional, é o Mi-índice D. Então, vamos usar o índice D, né, de mediana, D de mediana, lá da palavra mediana, e MD para população e MD para o estimador desse parâmetro aqui, populacional. Mediana da população, mediana da amostra. E ela é apropriada para distribuições assimétricas, porque na distribuição assimétrica a gente pode usar a média. No caso de distribuições assimétricas, a mediana é o melhor estimador dessa medida central, de tendência central. Então, se eu usasse nos salários da empresa a mediana, seria melhor do que usar a média, porque a média seria puxada para valores extremos. O estimador da mediana populacional parece complicado, né? Vai depender se a amostra tem um número ímpar de valores ou se tem um número par de valores. Por exemplo, se tiver 30 valores, é par. Se tiver 31 valores, é ímpar. Então, se eu tenho uma amostra tamanho 30, 31, eu vou pegar o valor na amostra ordenada, escutem, ordenada, o valor central. Então, esse X índice, entre parênteses, lembra que é a amostra ordenada. N mais 1 sobre 2 me dá a posição central. Por exemplo, se tiver 31, qual que é a posição central? 31 mais 1 dá 2, 32, dividido por 2 dá 16. Então, é o X16. Pensa em 3. 1, 2, 3. Quem que é a posição central nessa amostra ordenada? É o 2. Então, 3 mais 1, N é 3, mais 1, 4, dividido por 2, 2. É o X índice 2, 2 entre parênteses. É a estatística de ordem número 2. Se for 31, é a 16ª. Se for 101, é a posição 51, 51ª posição. Então, essa fórmula aqui, a mediana amostral, é o X da posição central, se o N é ímpar. Se o N é par, eu não tenho posição central. Imagine 4 valores ordenados. 1, 2, 3, 4. Quem é o central? Não existe. Existe a posição x2, x3 e um valor que não existe entre a posição 2 e 3. Então, para ter o mesmo número antes e o mesmo número depois dessa medida. Então, o que a gente faz? A gente tira a média dos dois centrais. Então, x na posição central 1 mais o x na posição central 2 dividido por 2, a média dos dois valores centrais. Se for 4, igual ao exemplo, é o x 4 sobre 2, x da posição 2 ordenado, que está entre parênteses, mais n mais 2 sobre 2, 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. X da posição 3. Então, é o x da posição 2 mais o x da posição 3 ordenado dividido por 2. Ou seja, é a média dos dois centrais.
na amostra ordenada. Então, se eu falo assim para você, qual que é a mediana? Eu tenho os valores 3, 1 e 2. Quem é a mediana? A pessoa 3, 1 e 2 é 1. Não, errou. Por quê? Porque não ordenou. 3, 1 e 2 não está ordenado. Tem que ordenar 1, 2, 3. Quem está na posição 2 usando essa fórmula? Ah, é o 2, porque eu ordenei. Então, se a pessoa vai lá na amostra e não ordenou, errou a mediana. Ok? Então, ordene para obter a mediana. Então, para estimar a mediana, a partir dos dados em distribuição de frequência, você precisa seguir alguns passos. Primeiro, definir a classe mediana. E, em seguida, encontrar a mediana interpolando os resultados. Essa interpolação é uma regra algébrica. Eu vou apresentar a fórmula para vocês. A posição mediana, ela é a que define a classe mediana. Então, como que a gente vai achar isso? Não é porque tem 5 classes que a classe mediana é a terceira. Não, depende da frequência de cada classe. Então, a classe mediana vai ser aquela classe que contiver a posição n sobre 2. Independente se o n é par ou ímpar, aqui na distribuição de frequência a gente adota isso. Então, se eu tiver 10 dados, a posição 10,5. Né? Não existe posição 10, ou 10 ou 10 primeiro. Então, estaria entre a décima e a 11ª posição. Então, a gente vai considerar 10,5. E como é que eu faço para achar isso? Nesse exemplo aqui, eu tenho exatamente 20 valores. Então, qual que é a posição mediana? Nesse caso, é a posição 10. N sobre 2 igual a 10. Se eu tiver 21 valores, 10,5. Né? Então, não tem jeito de achar o 10,5. Mas no caso de eu ter 20 valores, tem. Então, para esse passo aqui, como é que eu acho a posição mediana? Eu vou acumulando a frequência. A primeira vez que houver que o resultado da frequência acumulada ultrapassar ou atingir o resultado n sobre 2, que no caso é 10, eu paro. Então, por exemplo, na primeira classe, a frequência é igual a 6. 6 ainda não atingiu o n sobre 2, que é 10. Então, eu continuo. 6 mais 8, acumulado. 6 mais 8, 14. 14 atingiu ou ultrapassou 10, que é n sobre 2? Sim. Então, a classe mediana é a classe 2. Então, naquele exemplo dos pejoeiros, a segunda classe, 5, 25 e 12, 98, é a classe mediana, porque é aquela que contém a posição n sobre 2. Se na primeira classe aqui eu tenho 20 dados, na primeira classe eu tivesse frequência 16, então a classe mediana seria a primeira, porque 16 já ultrapassou de imediato a posição n sobre 2, que seria 10. Mantendo o total em 20, né? Se for 16 aqui vai alterar o total, mas só para como se o total fosse 20 ainda. A frequência da classe 1 é 6, é inferior a 10. A frequência acumulada da 1 e 2, 14, que supera 10. Logo, a classe 2 é considerada a classe mediana, porque foi a primeira vez que atingiu ou passou, no caso passou, o valor n sobre 2 que eu estou procurando, que é 10. Então, a classe mediana é essa segunda aqui. Sendo encontrado a classe mediana, o estimador da mediana usa essa fórmula. Essa fórmula aqui, a mediana é dada pelo limite inferior da classe mediana. O índice aqui, MD, é para indicar que é a classe mediana. Quem é a classe mediana? A segunda. Limite inferior da classe mediana é o 5,25 que está aqui. 0,5N, meio de N. 0,5 vezes 20 dá 10. FC, frequência acumulada da classe mediana. Frequência acumulada das classes anteriores à classe mediana. Então, a classe mediana não é a segunda? Qual é a frequência acumulada das classes anteriores? Só tem uma. Então, a frequência acumulada das classes anteriores à classe mediana, só a primeira, é 6. Se tivesse mais classe aqui, eu somaria todas as frequências até essa classe, que é a classe mediana, que é a de 5,25 a 12,98. E se a classe mediana fosse a primeira, não teria classe antes? Qual que seria a frequência acumulada se não há classe antes? Eu consideraria como zero o FC. Então, no nosso exemplo, o FC é igual a 6. Né? Só tem uma classe, é o próprio valor. E FMD é a frequência da classe mediana. Qual que é a frequência da classe mediana? O valor 8, porque a classe mediana é a segunda. Então, 5,25, 10 menos 6 dividido por 8, vezes a amplitude da classe mediana.
mas a amplitude de classe é 7,73. Mas se eu não souber qual que é a classe mediana, vai de 5,25 a 12,98. Subtrai 12,98 menos 5,25, dá 7,73. Então, isso aqui é uma multiplicação. Esse termo que está aqui, multiplicando esse que está aqui. Então, faço a conta aqui primeiro, multiplico pelo C. Então, os índices é só para lembrar. Amplitude da classe mediana. Por construção, todas as nossas classes são iguais, têm amplitudes iguais. Mas pode vir de outro autor que as amplitudes de classe sejam diferentes. Então, você tem que subtrair o limite superior menos o inferior daquela classe particular, da classe mediana, que é o índice que está lá na fórmula. Depois eu multiplico esse CMD pelo resultado dessa conta aqui e finalmente eu somo com o limite inferior, que é o 5,25. E aí eu tenho um estimador da mediana. Então eu posso obter a mediana nos dados originais, na posição central se o n for ímpar, ou na média dos dois centrais na amostra ordenada, se o n for par, dos dados elaborados. E na distribuição de frequência, quando tiver uma tabelinha, como que eu calculo usando essa fórmula aqui? E eu tenho que achar a classe mediana, que é aquela que contém a posição n sobre 2. A mediana é um estimador menos informativo que a média, pois ela considera só as posições das observações centrais, e somente as posições das observações, e não todos os valores. Então, ela só usa o valor central ou a média dos dois centrais. Então, ela é um estimador menos informativo, mais pobre que a média, menos eficiente. Mas, quando as distribuições são assimétricas, quando elas possuem valores extremos, ou outliers, que a gente fala, que é medidas discrepantes, né, você está medindo o peso de pessoas, de repente aparece um obeso mórbido, com 300 quilos, 500 quilos. Então, se você calcular a média, vai ser afetado. Então, a mediana é uma medida melhor que a média, nesses casos em que temos valores, distribuições assimétricas ou valores extremos. Visto que ela não é afetada pelos extremos, que ela usa só as posições centrais, as duas centrais ou a posição central. Então, nesse exemplo, nos exemplos que nós temos desde a aula passada, o exemplo dos dados Feijoeiro, a amostra elaborada, eu tenho 20 dados, eu tenho 4 aqui, mais 4 aqui, 8, 9, 10. 20, as duas posições centrais é n sobre 2, 10, e n mais 2 sobre 2, 11. Então, na posição 10 eu tenho 6,79, e na posição 11 eu tenho 8,25. A mediana, nesse caso, que o n é par, é a média dos dois valores centrais, n sobre 2 e n mais 2 sobre 2. É o x na posição 10, que é esse, e o x na posição 11, na amostra ordenada, que é esse. A mediana dá 7,50 gramas por planta. Para os dados dos dados dos ovos, que são dados discretos com a distribuição de frequência, é como se eu tivesse 0,00013 vezes, como se tivesse uma lista de valores iguais a esse aqui, ó, 0,00000. Então eu uso a mesma forma. Se o n for par, é a média dos centrais, se o n for ímpar, é o valor central. Isso aqui não é uma distribuição de frequência. Então, quem está na posição, se eu tenho 30 valores, quais são os dois centrais? O 15º, né, que é o n sobre 2, e o n mais 2 sobre 2, e o 16º. Quais são os valores das posições 15 e 16? Ora, até a posição 13, eu tenho 13 vezes. Depois vem 1 na posição 14, 1 na posição 15, 1 na posição 16, até a posição 22, que é 9 mais 13. Então, quem está na posição 15 e 16? 1. Então, quem é a mediana? É o x15 mais x16 dividido por 2. 1 mais 1 dividido por 2, que é 1. Então, a mediana é 1. Está aqui. Um ovo quebrado por 2. Então, o valor mediano do número de ovos quebrado é igual a 1. Já para os dados dos pesos das plantas, a classe mediana, a posição mediana é a 10ª, n sobre 2. A classe mediana é a segunda, porque contém a posição 10, até aqui tem 6, 6 mais 8, 14. Então, abrangeu, como eu já expliquei, né? A segunda classe é a classe mediana. Então, o limite inferior da classe mediana, que é a segunda, é o 5,25. C sobre n sobre 2, 0,5 vezes n é 10. Frequência acumulada das classes anteriores à classe mediana só tem uma, então é o 6. Frequência da classe mediana, FMD, é o 8.
E amplitude da classe mediana, 5,25 a 12,98 é 7,73. 4 oitavos, meio de 7,73 mais 5,25 dá 9,12 gramas por planta, ou 9,115 gramas por planta. Então, essa é a mediana nos dados agrupados. E a mediana, eu não provei aqui, ela possui as seguintes propriedades. Na média, a soma dos desvios ao quadrado em relação a uma constante arbitrária A é mínimo quando A for a média. Mas e se essa soma não for de quadrado, dos desvios ao quadrado, for em módulo? Então, a soma dos desvios em relação a uma constante A em módulo é mínima se essa constante A for a mediana. Então, a mediana, ela minimiza a soma de desvios ao quadrado em relação a essa quantidade A. Quando esse A é a mediana, esse D dá um valor mínimo. Qualquer outro valor de A que você colocar que não seja igual ao valor mediano, dá um valor de D maior do que o que você obtém quando usa a mediana. A soma ou subtração de uma constante a cada dado, uma constante K, ela altera a mediana igualzinha à média. A nova mediana da variável y, é igual à mediana da variável x, subtraída ou somada da constante. Se você somou, fica somado. Se você subtraiu, fica subtraído, igualzinho da média. A nova média é a antiga, somada ou subtraída pela constante. A nova mediana é igual à antiga, somada ou subtraída da constante. No caso de multiplicação e divisão, é a mesma coisa. A nova mediana da nova variável y, que foi multiplicada, que é o dado o antigo multiplicado ou dividido por uma constante k, a nova mediana é igual à antiga mediana multiplicada ou dividido pela constante. Então, se a mediana é igual a 2, eu somei 100 a cada dado, a nova mediana é 102. Se eu multipliquei cada dado por 100, a nova mediana é 200. Então, não preciso somar, pegar a amostra e fazer tudo de novo. Eu posso aplicar as propriedades. A mediana não é influenciada por valores extremos, porque ela usa os valores centrais. Então, se tiver valor discrepante, a mediana fica mais estável que a média. Então, ela não é puxada para cima como a média. Se você tiver 1, 2 e um valor 300, a média dá, sei lá, 50, 60. E a mediana não, ela continua sendo 2. Então, ela não é influenciada pelos extremos. Outras medidas de posição. Uma medida muito importante é a moda. Como o nome está dizendo, moda tem a ver com aquele valor mais frequente na amostra ou na população. Se tiver com os dados amostrais na amostra, se tiver com os dados populacionais na população. Então, quem é moda? Moda é o valor mais frequente. Como é um vestido que está na moda, é o vestido. Uma roupa que está na moda é uma roupa. Um vestido que está sendo mais usado por todo mundo. A maioria está usando. É o mais frequente usado pela população. A moda na estatística é isso, é aquele valor mais frequente. Então, mas a estimação da moda, ela depende da natureza dos dados. Para dados qualitativos nominais, ordinais e quantitativos discretos, você pode ir na distribuição, nos dados originais e pegar aquele que repete mais vezes, o mais frequente. Mas, se os dados forem quantitativos contínuos, isso vem de uma propriedade da teoria da medida, nenhum dado quantitativo se repete. Mesmo que você represente um valor como igual, na hora de medir esse valor, se você aumentasse a precisão, está lá, 4,80, 4,80, os dois são iguais, então o 4,80 repetiu 2 vezes. Mas se você aumentasse a precisão da medida, aumentasse o número de casos, a balança que você usou, a fita métrica com mais precisão que você usou, sei lá, modificasse o aparelho para ter mais precisão na medida, aumentasse o número de casos decimais, você ia diferenciar os dois. Na verdade, aquele 480, o primeiro seria 47999 e o outro seria 48000001, alguma coisa assim, e os dois seriam diferentes. Seriam diferenciados. Então, em dados quantitativos contínuos, por causa dessa teoria da medida, não existe, pode estar até representado como igual, mas não existe, de fato, um valor igual ao outro mensurado. Um valor nunca vai poder ser considerado igual ao outro, exceto que a representação que você fez, você usou 2 casas, está como igual lá, mas eles não são iguais se você aumentar a precisão da medida. É nesse sentido que eu estou falando. Às vezes tem o mesmo valor repetido várias vezes, mas você não pode considerar que eles são iguais. É isso que eu estou dizendo. Então, você não pode pegar o mais frequente, como nos dados qualitativos nominais, ordinais e discretos. E isso é uma vantagem para a moda também, porque ela pode, em dados qualitativos nominais, você pega
por cor, a moda é o azul, porque o azul que repete mais. Então, a moda é a única medida estatística que vai ter medida para cor. A moda da variável é o azul. E não tem mediana de cor, não tem média de cor, obviamente, mas moda tem. Então, é a vantagem da moda. Então, para dados qualitativos nominais, ordinais ou quantitativos discretos, que é aqueles provenientes de contagem, você pode utilizar a moda como o valor mais frequente na amostra. Em dados quantitativos contínuos, tem um outro procedimento a ser usado. Então, por exemplo, aqui nos ovos quebrados, qual é o valor que se repete mais vezes? O 5 é o que repete menos vezes, o 4 também, e o 0 é o que repete mais vezes, frequência 13. Então, a moda é o 0. Simples como isso, porque os dados são quantitativos discretos, nesse caso. Em dados quantitativos contínuos, a definição de moda como o valor mais frequente de uma amostra é inadequada. A estimação da função densidade é necessária. O histograma que nós aprendemos a construir é uma estimação, ele é um estimador dessa função densidade, tá? Ou polígono de frequência. Então, a moda é aquele ponto de máximo nesse polígono de frequência, ou no histograma. E a gente usa para isso uma regra de um tal de Xuber. Então, como é que é a moda? Você usa a distribuição de frequência para calcular a moda se os dados forem quantitativos contínuos. É a única forma que a gente conhece, ou graficamente, olhando o ponto de máximo do polígono. Mas você precisaria observar na abscissa qual é o valor que maximiza lá na ordenada que tem um ponto de máximo. E às vezes não é fácil fazer isso graficamente, por causa de precisão gráfica. Então é melhor usar uma fórmula. Então, se você tiver a tabelinha de distribuição de frequência, você vai achar a classe modal. Quem é a classe modal? A classe modal é a classe com maior frequência. Então, a classe de maior frequência é a classe modal. Uma vez encontrada, se é a primeira, tiver a maior frequência, a segunda, a terceira, a quarta, não importa. Aí você vai usar essa regra aqui. Você vai no limite inferior da classe modal, vamos supor que seja a segunda. Então, naquele exemplo, seria o 5,25. Então, limite inferior da classe. Quem é ΔI e quem é ΔI? ΔI é a diferença das frequências da classe modal e anterior, e ΔI, diferença da classe modal e a classe imediatamente posterior. Então, vamos ver se tem a distribuição de frequência aqui. Então, a altura da classe, a classe modal é a classe de maior altura e as vizinhas, né, de menor frequência. O ΔI é essa diferença aqui. Essa altura é a frequência da classe modal e essa altura aqui a frequência da classe anterior à classe modal. Então, se você pegar, se essa frequência for 10 e essa aqui for 7, 10 menos 7 é o ΔI. Essa diferença de altura aqui é o ΔI. Se essa aqui é 10 e essa aqui é 9, esse ΔI é 10 menos 9, 1. Então, ΔI é a diferença das frequências da classe modal a mais alta para a classe posterior. E ΔI, diferença dessa altura aqui, que é a frequência da classe modal, para a classe imediatamente anterior. Essa diferença dá o ΔI e essa outra diferença dá o ΔI. E o CMO é a amplitude da classe modal. Então, essas fórmulas são bem simples. Vamos fazer um exemplo. Nos dados do feijoeiro. Quem é a classe modal? A de maior frequência. Quem? 6, 8, 4, 2, a maior frequência é 8. Às vezes tem duas modas e você tem que calcular as duas. Se tivesse dois valores 8 aqui, eu teria que calcular moda para a classe que tem um valor 8 e a moda para outra classe que tem valor 8, usando a mesma forma. Então, no nosso caso, só tem uma moda. Pode ser bimodal, às vezes, a distribuição. A classe modal é a segunda. Então, o LIMO é o 5,25. O ΔI, qual que é a frequência da classe modal? É 8 e a da classe imediatamente anterior, 6. 8 menos 6 é o 2. ΔI é igual a 2. E ΔI, frequência da classe modal, que é 8, para a classe imediatamente posterior, que é 4. 8 menos 4. Então, 4. ΔI igual a 4. Então, fazendo a continha, ΔI igual a 2, ΔI igual a 4, 2, 4. E a amplitude da classe modal. Se você não sabe, você subtrai 12,98 menos 5,25 dá 7,73. Mas todas as classes aqui foram construídas com a mesma amplitude clássica por construção, né? Lá do início, 7,73.
Então, 2 sextos, então dá 1 terço, vezes 7,73, 7,73 dividido por 3, soma com 5,25, tem uma moda de 7,83 gramas por planta. Então, o valor modal, né, o ponto de máximo, está entre a classe, está na classe 2, né, está entre 5,25 e 12,98, e ele foi puxado mais para o lado da classe anterior, né? Mais próximo do 5,25 do que do 12,98. Essa é a ideia. A moda é esse ponto aqui, ó, a regra de Zuber. Então, traçando ligando esses vértices igual está nesse esquema dessa figura aqui, se essa classe aqui, ela tem uma frequência aqui embaixo, em vez dela estar aqui em cima, o que aconteceria? Esse valor estaria aqui e a moda viria para cá. Então, por quê? Ela seria puxada mais para o lado do limite inferior, porque essa classe aqui teria frequência maior que essa outra. Como essa classe aqui tem frequência maior que essa, o limite inferior foi... O ponto modal foi puxado mais próximo do limite superior. Por quê? Por causa da influência da classe vizinha. Então, o ponto de máximo aqui está mais próximo da classe de maior influência, que é a classe mais frequente, do que a da classe anterior, que é menos frequente, tem frequência menor. Essa é a lógica. A moda, se você somar ou subtrair constante, a nova moda fica igual à antiga, mais ou menos a constante. Se você multiplicar ou dividir os dados por uma constante, a nova moda fica igual à antiga moda, moda do x, vezes a constante. Então, multiplicando, ou somando, ou subtraindo, ou dividindo, a nova moda fica somada, multiplicada, dividindo, subtraída da constante que você usou. Duas últimas medidas, né? A média geométrica de posição. A média geométrica você faz o produtório dos valores x1 vezes x2 vezes x3, etc., vezes xn e extrai a raiz enésima. Na sua calculadora tem isso. O símbolo para representar o produto dos valores é esse tipo um π maiúsculo aqui, chama produtório. Tem o somatório, né? É o π maiúsculo. E o produtório, que é o produto dos xis e variando de 1 a n. É x1 vezes x2 vezes x3, etc., vezes xn. E eu extraio a raiz enésima. Não é a raiz quadrada, é a raiz enésima, de ordem n. Então, a raiz enésima do produtório dos valores, então, ela só serve para amostra com valores positivos, não negativos. Essa raiz enésima do produto dos valores dos xis é a média geométrica. Então, quando você tem crescimento de bactérias, então as suas medidas crescem em taxas que é uma taxa geométrica de crescimento, então a média, tipo micro-organismo, né, crescimento de colônia de bactérias, por exemplo, a média geométrica é apropriada para isso. Então, a gente usaria essa medida mais rara. Então, tem a média aritmética e a média geométrica. Ainda temos uma outra média, que é a média harmônica. A média harmônica, índice H, ó, índice G de geométrica e índice H de harmônico. O que é a média harmônica? É o recíproco, 1 sobre alguma coisa é recíproco. O recíproco de quem? Quem está aqui no denominador? A média aritmética, mas dos xis? Não, do recíproco dos dados. Então, como é que eu faço essa média? 1, 2, 3. Como é que é a média harmônica de 1, 2, 3? É meio mais 1 terço, 1 sobre 1 mais meio mais 1 terço. Divido por 3, então dá a média aritmética dos recíprocos dos números, 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, divido por 3. Média aritmética dos recíprocos e tomo o recíproco. Então, é o recíproco da média aritmética dos recíprocos. Essa expressão aqui. Se a gente der uma simplificada, pode cair desse jeito. N sobre o somatório de 1 sobre xi. Tá? Então, a média harmônica ela é usada, às vezes, na floresta, no melhoramento de plantas tradicional, lá da floresta, ou de culturas perenes ou não perenes, anuais. A média harmônica, ela, no melhoramento animal, ela é usada em alguns problemas de estimação de componentes de variância, que é usado em genética para estimar ganho com o melhoramento, né, ganho genético com melhoramento, e essa média harmônica é usada principalmente quando se tem, que a gente fala, delineamentos não balanceados. Bom, e tem algumas outras utilidades, né? Está sendo utilizado agora no COVID,
né, que se usa, em alguns casos, essa medida, e tem outros casos que está usando a média numa janela, né, específica que é de 14 dias, que eles estão usando lá também. Mas alguns trabalhos usam a média harmônica também. A relação entre a média geométrica e a média harmônica é dada dessa forma. A média harmônica, em geral, é a menor de todas, pode ser igual, e, por sua vez, é menor ou igual à média aritmética. A igualdade só se verifica se todos os valores da amostra forem iguais. Então, a igualdade, as três médias vão ser iguais se todo mundo for igual. E a média harmônica e a média geométrica só podem ser computadas em dados positivos, variáveis aleatórias com resultados positivos. Então, a nossa aula sobre as medidas de exposição termina aqui. Essas duas últimas médias, harmônica e geométrica, são mais específicas para determinadas situações mais raras de serem usadas, mas é importante que vocês conheçam essas duas medidas. Então, até a próxima aula, onde nós vamos ver medidas dispersivas.